Chegamos! O Drop Estamos de Janice! volta. O Drop Janice está no ar. Está. Felipe Vidal, tô obcecada. Fernanda, por cada Drop Janice. episódio, a Fernanda traz mais uma caixinha. Desde que a gente decidiu por esse nome, eu fiquei obcecada. Então, se você conhece algum Drop Janice que não seja esse aqui, por favor, Mande na nossa caixa postal, mande pelos correios. faça comentários aqui nas nossas publicações, porque é muito legal. Olha só. Vamos lançar um desafio? Até quando a gente consegue preencher um espaço? Com o Drop Janice. Imagina, a mesa começa toda preenchida. Será que o nosso convidado gosta? Já experimentou? Será? De escurinho do cinema, eu sei que ele gosta. Ah, sim, ainda mais porque ele está relacionado às artes, à atuação, ao cinema, à TV, ao teatro. Leonardo Midjori! Bem-vindo! Muito obrigado! Obrigado, eu quero uma balinha. Você gosta, então, de É de drops? verdade? É de de verdade. Dá pra gente experimentar? Dá. Pode experimentar. Qual você quer? Essa aí que você abriu. Essa aqui. É. Que é, Tá. assim, na minha pequena opinião, é a mais gostosa. É a essa mais aí. gostosa? É. Ah, eu achei que fosse aquela pretinha, sabe? Ah, tem essa a aqui, mas, pretinha. ó, Então eu quero a pretinha. Ela é... Você Ela é mais gosta... forte, né? Vocês conhecem, né, gente? Olha aqui, essa aqui é branquinha. Aqui. Nunca vi branquinha assim. O Felipe, Essa aqui o você Felipe conhece. gosta mais dessa aqui, branquinha. Eu tô chocado que você gosta dessa. Essa aqui é raiz, meu querido. A gente pode cortar qualquer coisa Isso do podcast. aqui é memória da infância. Eu sou de época, né, Felipe? Você que é geração Z. Eu sou geração baby boomer veterano. Mentira. Gente, eu tô chocado, porque essa foi a que eu menos gostei. Ele é ruim. Eu amo. É ruim, mas é um ruim que é bom. É um ruim que é A bom. vida tem É um dessas. ruim que salva. Às vezes tem um remedinho que é meio amargo, mas que a gente precisa. Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem estiver muito assistindo. Legal. É a rede mundial de computadores, cada um vê na hora que Cada quer, é um uma doideira, né? No seu gadget, no seu metrô, no seu banheiro, na cama, na varanda, dá pra assistir em qualquer lugar, né? E o Felipe falou, né, do mundo das artes, do teatro, Uhum. da televisão, do cinema, mas você também é psicólogo, né? Também. Que coisa. Fernanda, também. É que eu sempre amei essa ideia das emoções, das relações, da comunicação. Sempre gostei de conversar. Quando perguntam assim, o que você faz de melhor? Porque você tem que criar uma profissão a partir disso. E eu pensava, não dá, porque o que eu mais gosto de fazer é conversar. O que eu mais gosto de fazer. E aí eu pensava, o que dá para fazer com conversa? Só que aí é que tá, né? A arte tem a ver com conversa, o teatro tem a ver com história, a psicologia tem a ver com conversa. E conversa e estudo também do outro, né? Entendimento de ser, do estar, de relação. Sim, das emoções, de como a gente consegue transformar uma emoção, né? E acho que uma boa conversa muda o mundo, muda uma vida. Com certeza Né? muda, né? Especialmente quando a gente está com alguma emoção, sei lá, meio atravessada, assim. É bom expressar, conversar, poder falar. Tem muitas maneiras de expressar. O teatro é uma delas. Eu fazendo os meus personagens, eu elaboro minhas emoções. Mas, por exemplo, na psicologia, né? Você também tem muitas abordagens. Abordagem psicanalítica ou comportamental. Eu trabalho com o psicodrama, que é o teatro com a psicologia, entendeu? Fazendo teatro, a gente pode curar as pessoas, se tiver essa intenção, né? Que também dá pra... O teatro em si, ele pode ser terapêutico, mas ele não tem essa missão terapêutica. O Artaud diria que o teatro ele tem que servir como um remédio, um antídoto para a sociedade. Então, nesse caso, é totalmente terapêutico. O Antonin Artaud, que, enfim, um teatrólogo, né? E ele dizia isso, que a sociedade precisa entrar nos espaços, assistir um filme e sair impactada, assistir uma obra de teatro e sair refletindo, né? Tomar uma decisão na vida. Eu acho que é isso, são maneiras da gente elaborar nossa fantasia, expressar e seguir em frente. Acho E o que psicodrama são exercícios teatrais São dentro do jogos. processo terapêutico, é isso? São jogos, por exemplo, se eu pedisse assim, escolhe um elemento daqui que você se identifica nessa mesa e algum que você se identifique. Você escolheria qual? Ah, acho que essa embalagem, Essa daí. essa caixinha. E se eu te pedir assim, ó, essa caixinha agora, você vai dar voz para essa caixinha e ela vai apresentar a Fernanda para nós. Meu Deus. Como essa caixinha apresentaria a Fernanda? Nossa, entendi. Aí a caixinha vira... Ela poderia "Ui". dizer, oi, eu não conheço a Fernanda. Na verdade, acabei de conhecer a Fernanda. Tá. Se isso virasse uma personagem e você desse voz a essa personagem,
automaticamente isso te protege. É terceirizar um pouco. É. Tipo assim, se a sua avó estivesse aqui, o que que ela diria? A minha avó ia dizer, bora com a pipoca, minha filha, como é que... Vamos logo, acelera. Automaticamente você entra no papel da avó, ou da caixinha, quer apresentar, quer fazer a caixinha falante? Oi, eu sou a Fernanda, Aí. jornalista, podcaster, apresentadora de TV, Tudo bem. mãe da Laura, Olha. meio brava, meio ansiosa. Mas peraí, você não é a Fernanda, você é a caixinha. Você vai falar sobre a Fernanda. A Fernanda? Como é que é a Fernanda? A Fernanda, ela é às vezes doce, impositiva, mas Tipo um drop de anis? boa amiga, Um drop de anis que às vezes doce. é doce, e mas tem outros sabores também. Gente, eu tô chocado. É muito legal, porque Isso você... é só uma brincadeira. Uma né? brincadeira. A gente tá nesse contexto. É como um mecanismo pra te ajudar a falar. Porque às Pra te vezes... ajudar a se expressar. Olha, eu com um drop falando, às vezes... Mas igual assim. Às vezes, o que é bom? Às vezes... É de propósito, é pra só eu falar bem. É só pra você falar bem No e eu podcast. aqui, ó. Porque às vezes, é sempre isso, né? A gente tá tão inserido que um distanciamento é sair um pouco, né? Afastar. Que você às vezes consegue ver com mais clareza o que tá acontecendo. É, com certeza. Quando a gente tá no olho do furacão, né? Às vezes a gente não consegue ver o depois, o dia de amanhã, a possibilidade de sorrir de novo. Eu quando tô com raiva, gente, parece que não tem mais nada, que não é nada vai mudar aquela minha sensação. Então eu fui aprendendo a me autorregular, a parar, falar, calma, Leonardo, calma, fica quieto, espera, não fala nada agora, espera. Passou 5 minutos e aquela emoção já tá misturada com alguma outra coisa e daqui a pouco já brincou, já riu, já voltou a um estado mais equilibrado. Emoção é coisa séria. Eu acho que as maiores decisões da nossa vida a gente toma emocionado. A gente toma e fala assim, quer saber, eu não aguento mais, eu vou. Quer saber, eu também, então bora. É um pouco, você vai refletindo, vai pensando, nem sempre a gente consegue ser tão racional. Né? Às vezes não acerta, Às vezes não acerta. mas esse erro Faz parte do desencadeia caminho. outros acertos que Isso. virão, é isso, né? Isso. Você puxou, já pegando aqui um pouco da sua história, pessoal, quando você fez a lembrança da avó, você já colocou uma nona, já veio um sotaque italiano, Italianada, as Midiorin, macaronadas. era assim a sua casa? Era assim, a minha avó rodava a baiana. Jura? Ela fazia um escarcéu. Eu pegava minha foto da presença de Anitta, ia lá no delegado e falava, olha aqui, ó, de quem que eu sou vó. Olha aqui, ó. Eu quero que vocês consertem o bueiro da minha rua. A minha avó usava Ela a carteirava. Rede Globo, era uma foto que ela levava. Eu falava, vó, eu vou lá com você. Aí eu ia, às vezes, no hospital ou alguma coisa. E, de fato, as pessoas acabavam vendo aquele artista da TV e as coisas se movimentavam, né? Às vezes a gente é assim, né? A gente só dá valor para quem tem algum destaque, algum poder. Isso a gente precisa mudar na sociedade, né? Eu, no caso, tinha ali um personagem numa novela de muito destaque. O Felipe é novinho, né? O Felipe Não não estava eu vivo não em lembro. presença de Anitta, gente. Só Mas quem de viveu quando é? sabe. De quando é a presença de Anitta? 2001, Felipe. Mas eu já tava aí presente, só que numa versão mínima que eu não vou ter lembrança. Não, mas eu tenho Presença de Felipe. muita lembrança de Você presença lembra? de Anitta, Presença de Anitta. a Mel Lisboa, José Maier, você. Helena Ranaldi. E A Helena aquela Ranaldi. temática que era Sexual proibida. e muito inovadora para uma TV aberta, né? Sim. E veja, ela parecia de peito de fora. Era um marco, né? Era uma coisa, ela fumava. E ela era uma menina, então, assim, que tinha uma coisa meio diabólica, uma coisa meio sedutora, e que mexia com a fantasia de todas as pessoas. E aí foi uma conjunção de fatores que marcou muito. A gente sempre fala de Princesa de Anitta, é o meu primeiro trabalho na TV, é uma marca na minha vida e eu amo ter essa marca, né? Ter Foi começado sua estreia? ali. Não foi exatamente a estreia, porque eu tinha feito um programa com a Angélica, uma teledramaturgia também, que fazia o Gafa. Era um personagem na Flora Encantada, que eu amava. Infanto Juvenil? Isso. Eu tinha 16 para 17 anos, foi uma escola.
E aí, com 19, eu entrei em Presença de Anitta, que foi assim, às 10 da noite, 11 da noite, um Horário nobre. super nobre. Não existia isso aí que você tá acostumado a clique, clique, clique. Não existia, Felipe. Não existia smartphone, gente. Era a época do disquete ainda. Eu amo que o telefone, né, nessa época, ele só ligava mesmo, né? Ele só ligava. Então o, E era um tijolão. então o telefone da sua casa tocou para Tocou. falar, você foi aprovado para... Foi isso? Tocou, Como é que na você verdade- recebeu esse convite? Na verdade, o Luiz Antônio Rocha, ele me ligou um dia, eu já tinha mudado de vários apartamentos, já estava morando em São Paulo com meus pais. Leonardo, te encontrei, eu tô há semanas te procurando, você mudou de casa, de telefone, porque eu pensei assim, não é pra mim, né? A TV... Depois do programa com a Depois da Angélica. Depois, acabou e só, acabou. Ninguém te liga pra falar, oi, Léo, acabou, sentimos muito. Mas não desista. É né? isso, volta aqui mês que vem, vai ter um projeto tal. Não, na verdade a coisa é muito mais mercadológica. Aí é o mercado, que eu não conhecia ainda. E meio que eu fiquei ali esperando, tá, e aí, acabou? É só isso? Então beleza, fui fazer psicologia. Com 18 anos aqui em São Paulo, né? Meus pais vieram morar aqui. E aí tocou o telefone, e aí justamente ele... Na época de Flora Encantada, eu fui falar com ele, fui procurar outro, né, outro espaço, outro personagem. E ele falou, calma, você tá muito ansioso, você tem 17 anos, vai cuidar das espinhas. Felipe não tem espinha, né? Que isso, Felipe? Não. Você tem quantos anos, Felipe? Hoje eu amo que ele quer eu tô muito saber. encafifado com esse a minha menino. idade, ele quer muito. Ei, Tá Mas tudo bem, será guarda. que eu revelo Não, aqui? guarda Porque esse sempre é um mistério. segredo a minha idade. Guarda esse mistério, cara. Mas eu tenho. Eu já Era eu não pequeno em aparento. Tá 2001. tudo ótimo, a pele tá linda, tá maravilhoso. Mas mantém. isso, a gente. Vamos fechar aqui, porque a gente tem que agradecer o setor de maquiagem desta emissora TV Gazeta. Porque a gente chega lá de um jeito e sai de outro. Isso, Exatamente. eu não passei lá, tá, gente? Então o que tem pra hoje é isso mesmo, tá? Imagina, tá perfeito. Vida real. Belíssimo. Não, nem tudo venha, bem. tá? Nem me venha. Pequena ressaca de ontem, mas não tem problema, Eu gente, tá amo. tudo certo. Só pra terminar aquele assunto, quando eu fui lá na mesa do Luiz Antônio Rocha, eu falei, ele falou, vai cuidar das espinhas, tá muito ansioso, calma. Aí um ano depois, 1 ano e meio depois, ele me liga e fala, como é que estão suas espinhas? E eu falei, tá melhorando, não, eu preciso delas. Eu preciso delas. O personagem tem que ter espinha. É uma condição, um pré-requisito, então vem fazer o teste. E aí, as minhas espinhas me levaram para um teste que mudou a minha vida, na verdade. Esse teste, no teste eu conheci a menina que foi minha namorada depois, durante 3 anos e meio. Você lembra do Ai, teste? eu lembro. Você falou dessas emoções. Você lembra de como você tava assim? Lembro, por incrível que pareça, pro teste de Presença de Anitta eu estava muito preparado. Eu tava tranquilo. Eu acho que assim, é um nervosismo natural de você quer acertar a cena, lembrar o texto. Mas eu não tinha assim um nervosismo que eu preciso desse trabalho, só esse trabalho vai mudar minha vida, eu preciso que seja agora, eu preciso... Porque é uma ansiedade além da ansiedade do momento. É uma ansiedade E eu não tinha isso, porque como eu nunca tinha feito, eu também não sabia o que poderia O que acontecer. esperar. E você já tinha um norte, que era a psicologia, assim, Eu né? já Você estava sabia para estudando. onde voltar, se não desse certo. Eu já queria ser psicólogo. Na verdade, quando adolescente, eu e minha prima se formou em psicologia, eu já queria estudar psicologia. E eu amo. A psicologia é um campo muito vasto, muito lindo, que tem muitas maneiras de se trabalhar e de, enfim, pensar, né? E então, durante muito tempo, a psicologia ficou a serviço da arte. A serviço dos personagens, a serviço de me equilibrar para eu poder fazer o trabalho. Até com a questão pública, né? Porque cada vez que alguém vem falar com você e você é uma pessoa pública, vocês são pessoas públicas. Vem alguém no metrô, vem alguém no restaurante, alguém no elevador, e você, em princípio, né? No meu, vou falar sobre mim. Eu tive eu tentei muito suprir todas as expectativas, todas as demandas. Se a pessoa quer falar comigo, eu preciso parar para responder. Se a pessoa mandou uma mensagem, eu preciso responder. Eu não vou deixar essas pessoas sem resposta. Só que, se você está numa novela, são 1000 mensagens, são milhares de mensagens, quando você está realmente assim no olho, no holofote, né? Esse público que é E tão naquela gigante. época ainda muito mais... Mais ainda. Focado ainda. Não né? tinha Porque- tanto contato direto pela rede social, mas tinha o contato Na na rua. rua. Então, se você está numa novela de repercussão nacional,
o seu porteiro fala da novela, a sua mãe fala da novela, e você sai e no elevador alguém fala da novela e o seu colega e aí você senta na mesa com seus amigos mais íntimos pra falar qualquer outra coisa e é assim, e aí, como é que é o E a diretor? Mel? Como é que é a Mel e tal? Então, não é por uma questão de, sei lá, é um cansaço mental que acaba acontecendo, né? Não é nem que a pessoa não queira, cada um é cada um, eu tô falando de mim nesse Sim. caso. Acho que tem um ponto assim de você tomar cuidado para não se tornar arrogante, para não se tornar impaciente, para não se tornar uma pessoa que às vezes dá uma patada no outro. É tentar encontrar o caminho do meio, porque assim, você está cansado, você está exausto, mas a pessoa também não sabe disso, ela não tem noção de que ela está sendo invasiva. Eu já levei um tapa no mercado, pá! Eu levei um tapa porque Por causa eu de cuspi no personagem? José Maier na cena, né? Como é que você cospe no José Maier e sai ileso? Jamais. Levei ele uma tabefe no E ainda no tem essa mercado. questão das pessoas acreditarem que você não é o Leonardo Midiorin, Isso. mas que você era o personagem de Isso. fato. Isso. Eu acho, Felipe, que isso antigamente era um pouco mais. Mais. Que agora o limite entre o que é público e o que é privado, ele já não existe tanto. Meio que, se eu abrir seu Instagram, talvez eu veja você com a sua mãe, ou dentro da sua casa, ou fazendo algum procedimento. Virou uma coisa muito... O privado virou público. Por isso que o Big Brother é tão interessante, que a gente quer ver pelo olhinho, pelo buraco da fechadura. Só que tá todo mundo maquiado no Big Brother, aí... né, então eles têm que criar situações para as pessoas serem surpreendidas, porque a gente quer ver como é que a pessoa reage na hora da raiva. Como é que a pessoa reage na hora do vamos ver? Da fome. Da fome, do tesão, do desejo. Porque, na verdade, a gente quer ver se são robôs ou se são seres humanos igual a gente. Se as pessoas são vulneráveis igual nós somos. Se elas têm dor de barriga, se elas têm desejo, anseios, medo de perder o contrato, medo de ficar sozinho. A peça que eu estou fazendo, ela fala disso agora. Um cara que está perdendo, e o medo consumindo essa pessoa e ele vai cometer um ato irreversível. É isso que eu acho que é uma grande lição na vida. Se você conseguir esperar um pouquinho, baixar a raiva, baixar a dor e você esperar o dia seguinte, a vida te dá uma nova chance de renovação, entendeu? É um monólogo, não se mate. É um monólogo Não Se Mate, do Giovanni Tosi, que é um autor dramaturgo lindo, maravilhoso. E eu li que é inspirado, baseado em textos do Carlos Drummond. Isso, Carlos Drummond de Andrade. De Andrade. Então, o Drummond tem um poema chamado Não Se Mate. Esse poema eu não falo na peça, mas ele diz algo assim: a infância passou, a mocidade passou, mas a vida continua. O primeiro amor passou, o segundo amor passou. Quem nunca, né, gente? O terceiro amor passou, mas o coração continua. Então ele lembra a gente que existe uma esperança, que existe um depois, se você conseguir esperar um pouquinho. Um tema muito profundo e difícil de debater, que é pano de fundo para a peça, é o suicídio. É tão difícil que a gente nem fala essa palavra. É não se mate. Mas, no fundo, está falando para as pessoas: calma, segura só um pouquinho, já vai passar essa raiva. Já vai passar essa emoção, já vai passar essa dor. Perder alguém que você ama, perder alguém importante na sua vida. Não é fácil. E você tem... O teatro, acho que o do Bonito, né? A gente falou de quanto público a TV consegue alcançar. E o teatro é esse contato agora, né? É. As pessoas estão ali pra te ver, Mais naquele íntimo, momento. né? É bem íntimo. É. E falando disso, né, que a gente consegue se reconhecer, talvez não desse limite, mas toda hora a gente passa por um e se, e aquilo e tal. Você tem recebido relatos ali ao vivo? Como é esse contato também depois dessa peça? Tenho, bastante. As pessoas, algumas delas, juro pra você, não foi uma, não foram duas, não foram 5, nem 10, foram mais de 10 pessoas chorando no final da peça, dizendo: eu tô muito emocionado porque eu também perdi minha mãe, eu também passei por isso, eu também perdi um monte de coisa. Eu pensei em me suicidar, eu pensei em cometer. E aí vem o psicólogo, né? Dá um abraço e mostra pra essa pessoa que ela não tá sozinha, mas que, na verdade, a gente tem que estar acompanhado da gente mesmo. Eu acho que essa é a missão da vida, é a gente aprender a se amar, a gente aprender a se acolher. Apesar
de todo mundo que está indo, apesar de tudo que está passando na sua vida, você está aqui. E é isso, né? O desafio é continuar, apesar das questões, das dores e dos desafios, né? Porque é um caso muito sério, é uma questão muito séria, né? A pessoa chegar ao ponto de cometer um ato desse que é irreversível. Porque assim, se eu brigo com você, eu falo uma coisa feia pra você, eu ainda tenho a chance de poder chegar pra você e pedir desculpa. Eu não sei como você vai reagir a isso, né? Mas eu ainda tenho a chance de refazer essa relação. O meu grande medo é cometer algum tipo de ato que não possa ser refeito, sabe? Um tipo de briga que eu não consiga refazer aquele vínculo, aquela amizade. E é isso, às vezes você pisar na bola com alguém, você perde aquela relação, aquela amizade. Então é aquele não, não, espera. Espera Agora, 5 minutinhos, espera. Estudando um pouco também sobre você e algumas entrevistas que você deu, você contou que teve um momento difícil na pandemia. Sim. Como todos nós, A maioria. cada um viveu seu buraco, né? Isso. E alguns ainda estão emburacados, né? E você acha que essa peça agora é um pouco um reflexo desse momento que você atravessou, pessoal? É sim, não fui eu que escrevi essa peça, mas eu me identifico muito com essa peça, né? É um personagem que vai perdendo uma série de... Ele perde a mãe, perde a namorada, perde o emprego. E ele é obrigado a repensar seu próprio comportamento. Numa outra escala, num outro aspecto, eu também tive que repensar meu comportamento, né? Desde como é que eu faço dinheiro, como é que eu me sustento como um adulto, uma pessoa no mundo, e emocionalmente como é que eu me equilibro, até questões sobre relacionamento mesmo, sobre comportamento. Acho que é muito importante a gente poder chegar ao ponto de rever alguns padrões de pensamento, crenças. Então a pandemia foi uma interrupção para muitas pessoas, para outras não, mas uma interrupção nos rituais que a gente estava acostumado a fazer. Eu gosto de acordar, tomar um suco de beterraba, cenoura e laranja lá na padaria da frente, eu tomo um cafezinho e tal, depois eu vejo a fulana, vejo fulano, aí eu subo correndo, faço academia. Essas coisas todas pararam. Então, você teve que lidar com você mesmo dentro de uma caixa, que é a sua casa, às vezes com muita gente, às vezes sem. E então, pô, eu já fiz novelas, eu tenho faculdade, já fiz tanta coisa, mas eu não consigo fazer R$1. Não consigo vender nada. O que eu faço? A peça que eu ia fazer não vai mais acontecer. A novela que eu poderia fazer não foi gravada. Então, a gente teve que se reestruturar. Eu tive a chance de estudar, então online, EAD, depois foi migrando para o presencial. Eu fiz 2 pós-graduações, eu me formei numa nova profissão. Eu encontrei uma nova possibilidade de agir no mundo e eu tinha medo de perder meu papel de artista, de ator. E eu percebi que não é uma mudança de carreira, é uma expansão de carreira. Você é um apresentador, você é uma jornalista apresentadora, mas você também pode fazer um filme, você também pode editar, você também pode criar o texto. Dentro dessa esfera tem muitos papéis. Então eu fui descobrindo outros papéis, resgatando a minha profissão de psicólogo que já existia, porque também eu percebi assim, estava difícil vender cultura, vender ingresso, vender cultura mesmo. E as pessoas estavam mais propensas a pagar por saúde ou educação. Falei, tudo bem, eu posso ensinar seu filho a fazer teatro, eu posso ensinar as pessoas a lidarem com as emoções. Então, usar a minha bagagem cultural, né? Sair do lugar de espectador, porque o ator, embora seja um ser pensante, que age no mundo, o papel do ator é aquele que espera por um papel. Oi, diretor. Oi, diretora. Qual que é meu papel? O que eu faço agora? Né? E se na vida você for assim e ficar esperando que alguém te diga o que você tem que fazer, já era, passou. Você vai ficar parado, você vai ficar perdido. Primeiro que talvez não tenha a ver com você. Vai fazer tal coisa. E será que é isso que você quer? Então é um mergulho na gente mesmo.
Entender quais são suas paixões, suas vontades e empreender a partir disso. É que é um mergulho difícil, né? É um mergulho difícil. E ainda mais quando a pandemia, assim, meio que é um mergulho meio E eu vou sair. obrigado. Qual vai ser o outro lado da onde eu vou sair desse mergulho? A gente não sabia. Tanto né? é que eu te encontrei, acho que foi ano passado, que você estava produzindo, não vou lembrar o nome do espetáculo. O que faremos com o Walter? O que faremos com Uhum. Walter. Você estava lá como produtor, né? Ali eu era o produtor. E aí também vai por esse lado do que você falou dessa espera, né? E aí quando você também toma esse lugar de... Por que também esperar eu posso produzir, Posso né? fazer. E ainda no meio artístico, com todos os contatos que a própria carreira já te entregou ao longo desses anos, né? Isso, eu sou muito feliz nessa profissão. Me sinto muito acolhido pelos meus colegas, de verdade, assim. Sempre é uma boa relação. Só que você precisa ser útil naquele projeto. Você tem que caber naquele projeto. Eu tenho certeza que a hora que tiver um personagem com as minhas características, o meu temperamento, vão falar: o Léo, chama o Leonardo. Pronto, tem que ser o Leonardo. Já aconteceu assim, algumas vezes. Tem que ser o Leonardo, vamos chamar o Leonardo. Aí eu cobro 2 milhões e a vida muda. Aí tudo é Aí é feitinho um outro do jeito. momento. Né? Mas, assim, guardadas as devidas proporções, sou muito feliz com os contatos, com a rede de amigos e de profissionais que eu tenho, né, nessa trajetória. E é isso mesmo, Felipe, é a gente usar tudo que você já fez na vida e na carreira para expandir possibilidades. Né? Não o contrário, e perdendo papéis, e perdendo espaço. Porque se a gente vai parando e vai se amedrontando com o mundo, a gente vai perdendo espaço, a gente vai ficando isolado, sozinho. E muitas vezes é pelo nosso próprio comportamento. Daí eu volto ao personagem. O comportamento desse personagem é que estava fazendo ele perder a namorada, perder a mãe não, mas a namorada, o emprego. Então, às vezes a gente tem que pensar: eita, eu era a pessoa tóxica. Ah, ambiente tóxico, relação tóxica. E, meu Deus, e quando você é a pessoa tóxica? Não, você começou já contando pra gente que a sua estreia foi motivada por um problema hormonal da adolescência. O que muita gente vê como um problema. Que são as espinhas. Eu via como um problema. E fez um sem limão, dúvida. a limonada, e foi isso que te... Salve Manuel Carlos. Ou uma Meu Deus, caipirinha. Deus abençoe, que Maneco. te levou para essa carreira linda que você está construindo até agora, né? Então, um pouco olhar, né? Isso que pode parecer um problema para você hoje, nesse momento, em ser uma potência. Esse problema também ser uma potência, né? Acho que é um pouco isso. Que é também uma forma da gente se conectar, sabe? Quando a gente se mostra vulnerável, revela uma dificuldade, uma questão, às vezes o outro fala assim: ah, mas isso nem é tão problema, calma, vem cá. Mas é até bonitinho, peraí, vem cá. Ah, também não é assim. Olha aqui, também tem um negócio aqui. Qualquer coisa. Porque somos pessoas, né? A gente vive a era da imagem. E cada vez mais a imagem editada hoje. Ia falar justamente disso, dessa superexposição, porque, por exemplo, o ator é uma superexposição. Você fala uma novela, teatro e tal, você vai só acumulando públicos, formas em se mostrar para as pessoas, óbvio, pelo personagem, mas você tá se mostrando, né? E as pessoas consumindo, vamos usar essa palavra, pedacinhos de você. E isso talvez torne um pouco da existência ainda mais complexa, né? Porque essa superexposição e as redes hoje, para todos nós, é uma vida de exposição, edição e ainda esse pedido pela perfeição que, no fundo, a gente sabe que não existe. Que é uma ilusão. Que é uma ilusão. Só que como a gente tá ali vendo sempre, às vezes a gente acredita. E a gente quer a ilusão. A gente não quer o real. Você usou a palavra certa do consumindo. A gente vive uma sociedade de consumo, onde, para a gente fazer parte, é como se a gente se virasse um produto. Nós somos o produto. O produto na tela, o produto no Instagram, o produto aqui, o podcast é um produto. Quem vai consumir? Então a gente tem que ser interessante, porque a gente está sempre se comparando com os outros podcasts, os outros atores, as outras pessoas. É uma sociedade do consumo que gera essa sociedade do cansaço. Porque a gente tem que ser produtivo. Produtivo. Gente, eu trabalhei até 5 da manhã. Eu trabalhei fazendo projeto. Dormi e voltei, né? Mas assim, é porque você é obrigado a ser múltiplo num mundo como esse hoje,
para você poder empreender, não perder as oportunidades. Nessa agilidade Nessa agilidade toda. Então, é uma promessa da sociedade. Trabalhe enquanto eles dormem. Eu estava bem assim ontem, gente. Trabalhe enquanto eles dormem. Peraí, mas e a saúde? E o ser humano? Eu tive que fazer isso porque eu tinha um prazo para entregar. Mas então, essa ideia de que você trabalhando muito, você vai ser recompensado, nem é verdade. Isso também é uma ilusão. Às vezes você se mata de trabalhar e esse resultado em dinheiro ou em sucesso, ele não vem necessariamente. Então é uma sociedade que te engana, é um sistema, né? Que ele te obriga a trabalhar como se você fosse, de fato, receber aquilo. Mas são muitos fatores que fazem você ascender ou não em uma carreira, são muitos fatores. E aí tem essa coisa do parecer. A gente hoje, pelo que eu tenho percebido e lido, não sou eu que estou falando, são os filósofos, autores, que é como se hoje a gente vivesse a era do parecer. Hoje é mais importante parecer do que ser ou até ter. Antigamente, ser era o mais importante. Ser um nobre, ser um... Então, depois ter, a sociedade do consumo, ter as coisas é mais importante, ter a terra, ter o dinheiro, ter o carro, ter as coisas. Hoje, a gente vive a era instagramável do parecer. Não é, mas parece maravilhoso, tem 5 milhões de seguidores. Então, parece que é. Posto, logo existo. Tá editado, tá colorido, tá diferente. Eu tirei aqui uma sobrancelha. Então, essa é a imagem que vocês querem ver, porque é a imagem que mais vai te agradar e você vai me dar o seu like. Então, é uma sociedade do parecer. E a gente tá doente, na verdade, tentando parecer mais rico, melhor, mais poderoso, mais bonito, mais saudável. A pessoa não tá saudável, mas ela tá parecendo saudável. Parecendo mais feliz que mais você. Mais magra no monjaro. Mais magro que você. Mais rico que você. E o fígado, e o estômago, pessoa. Mas vai durar mais 5 anos, mas eu vou morrer linda, né? Tem um pouco desse lugar que a gente precisa equilibrar. E como que você faz? Porque você provavelmente tem rede social para conversar com o seu público, para divulgar seu trabalho, para ler feedback, para mostrar um pouco da sua vida. Como é que você equilibra esse pratinho? Fernando, eu tenho a sensação de que eu nunca consigo. Tá. De que é enxugar um gelo que nunca para de derreter. Mas você gosta? Eu gosto de me comunicar. Na época da pandemia, eu sumi das redes sociais e sumi de tudo. Eu fui me isolando. Até que uma amiga falou assim, Leonardo, você tem uma carreira, você precisa aparecer, você precisa estar nos lugares. Volta, eu estava muito triste, né? Uma série de coisas acontecendo. E aí eu falei, verdade, eu vou voltar a postar uma foto, postava foto triste. Quem quer ver? Ninguém quer ver a pessoa triste, só quer ver a alegria. Então eu falava, postava. E aí hoje já é um outro momento, me sinto restabelecido na minha alegria, na minha gratidão, emoção, graças a Deus. Mas eu sinto às vezes que eu nunca vou dar conta. Eu vou estar sempre atrasado. Ai, já era para ter postado, já passou o horário. Até uma hora, por exemplo, hoje, que eu já larguei mão. É uma vitrine, é um meio de contato com as pessoas, mas ainda, pelo menos, não é o meu carro-chefe. Uma das únicas coisas. É onde eu me comunico em primeiro lugar com as pessoas, ou onde eu faço dinheiro, ou onde... Ainda não é. Se isso virar, eu acho incrível, né? Eu bato palma para quem consegue ter esse fluxo na internet. Isso, acho que... Eu já fiz as pazes com isso e acho incrível. Eu só não quero perder a saúde. Sim. E nem perder as coisas que eu já gosto de fazer. Agora, muitos atores a gente escuta que eles gostaram de ter esse controle sobre a própria história. Porque antes o controle estava na mídia de fofoca. Então, no ego. Citam muito o ego, porque acho que foi um dos maiores portais, assim, né? Mas era o fotógrafo que te flagrava no shopping, enfim, de mão dada, na praia, o biquíni, a mulher sempre muito com o corpo, né? As atrizes sempre com esse julgamento do corpo, mas os atores provavelmente também tinham os julgamentos focados aí nos relacionamentos.
E hoje, com as redes sociais, esse contato com o público ele é mais direcionado e você pode ter essa oportunidade de contar a sua própria história, não depender de terceiros para contar. Você vê assim, você acha que foi um alívio também, apesar dessa pressão mercadológica que deve ter enorme pela performance nas redes sociais? A gente também escuta dizer que elencos são escolhidos por número de seguidores, né? Então, o que você acha? Que melhorou, piorou? Qual que é a balança que se faz disso? Eu não sei se é bom ou ruim, certo ou errado, eu acho só que esvazia um pouco da fantasia que existia em torno de uma história, de um personagem, de como se fazem as coisas. Hoje a gente já sabe como se faz, perde um pouco daquela magia. E aí entra numa outra fase. Não é mais sobre o impacto da magia, do encantamento, mas é sobre quem é você. Qual é a tua voz? O que você está falando? Se eu me identifico com essa voz ou não. E se eu não me identifico, eu vou rebater e eu vou te mandar um torpedo, né, um foguete, e a gente vai brigar. Hate. E aí vira uma... Então, acho que é uma outra era mesmo. Tá. De menos privacidade, mais exposição. E aí eu penso assim, talvez a gente tenha que preservar um espaço de encantamento lúdico das histórias, né? De ouvir um conto, uma história, uma coisa. Eu acho que o teatro ele vai manter essa missão de preservar esse lugar da caixa de Pandora, que você abre e você não sabe o que vai sair dali. Aquele espaço preto, tão bonito. Porque a gente precisa de um espaço para fantasia, a gente precisa de um espaço para imaginar as coisas e sonhar também, né? Sei lá, não tem uma pesquisa embasada para falar essas coisas, é mais pela minha experiência, pelo que eu percebo. Acho que hoje o bacana é tirar a máscara, né? Enquanto o trabalho do ator é usar a máscara. Várias máscaras, Então né? ficou um pouco assim, meu Deus, e agora? Eu devo preservar os personagens? Porque antigamente eu pensava, só quero aparecer nos personagens. Né? Quando eles me chamarem, eu apareço. Mas tudo bem, agora eu não tenho um personagem. E eu tenho uma vitrine e existe uma demanda. Então, no fim, eu sou um personagem de mim mesmo. Porque o que você vê ali do Leonardo é uma representação do Leonardo. Também é. Sim. Você não tem acesso a mim internamente. Você tem acesso a uma representação de mim. Então é tudo cena, é tudo teatro. Mas é igual quando a gente fala assim que você é uma pessoa quando eu tô com a Fernanda, quando eu tô na nossa amizade eu sou um. Aqui nós estamos em outra situação. Com a minha mãe é outra. Em vó, É o em bebê BH, da mamãe, meu Deus. Mas sabe assim... Ai, uma balinha, quero outra balinha, vou provar outra agora. O bebê da avó, com certeza. O bebê da avó, mãe. com certeza. Pega essa, que é a docinha. Mas sabe o que eu queria perguntar? Mas eu te cortei. Como que você é quando você tá com a sua avó? Não, mas falando disso, que até nós mesmos representamos máscaras convivendo. Fala como a sua avó falaria com Para. você. Eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade real. Mas sabe o que eu queria perguntar? Porque assim, com tanta experiência, e eu acho tão bonito isso, por ser ator, e ter essa inteligência mesmo sobre a vida, sobre o ser, sobre o estar, eu fico pensando quando chega um personagem pra você, tipo, quando chega uma descrição, o quão prazeroso deve ser essa investigação, de ter ali algumas linhas, mas quando a gente tem isso pulsante de tentar pesquisar mais, de conhecer mais, de olhar mais e realmente atuar, como é pra você? Como começa essa pesquisa? É limpar, é uma limpeza, é tirar o Leonardo, é deixar o pensamento lá fora, é deixar brotar alguma coisa que surge com aquela nova história, aquele novo cenário, aquele temperamento. Eu vou ler, eu vou entender, é um cara que tem esse temperamento, é um cara que tem essa... Então eu vou tentar me aproximar daquilo, eu vou limpar a agitação do Leonardo, as emoções do Leonardo. O meu maior desafio no monólogo é trancar o Leonardo lá no camarim e voltar só de personagem. Que aí eu entro só pro jogo com a plateia. Eu não fico me criticando o texto, criticando... meu Deus, tem pouca gente, tem muita gente. Meu Deus, e agora? Fulana tá na plateia, caramba. Se você só conta uma história, só entra pra brincar, em primeiro lugar, você se diverte. E as pessoas, elas querem ver você se divertindo.
Elas não querem ver você fingindo divertimento, né? Ou elas querem ver você na dor mesmo e não fingindo uma dor. Só que é isso, o ator, ele mente tão bem que vive a dor que deveras sente. Eu não sei como falar a frase, perdão, mas é aquilo. Chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, é esse paradoxo, né? E esse lugar de quase assim, parecer que é de verdade. Então, para parecer que é de verdade, ao invés de colocar muita coisa, eu preciso, talvez, tirar, permitir que a própria história conte. A gente fica tentando controlar muito as coisas. Então, eu vou fazer, vou entrar em cena, eu vou fazer assim. E isso, na verdade, atrapalha um fluxo de energia, um fluxo inconsciente, o fluxo das imaginações. Você tem uma imaginação, você e eu, e aí a gente está imaginando uma coisa, todo mundo junto, imaginando uma montanha, sabe? Cada um está vendo uma montanha, mas a gente está num jogo de imaginação. Que acho que é isso que, às vezes, a rede social, ela esvazia, ou a exposição não é a rede social, mas é a nossa maneira de usar e de expor De tudo. consumir muito rápido também, De né? consumir muito rápido. E a gente tem bons textos, né? A gente tem boas Não, narrativas. e assim, você fez muito bons personagens, né? Fiz sim, graças a Deus. Assim, a gente vai olhando, assim, sua trajetória, principalmente na TV, que é aquilo que o grande público consome Isso, a gente mais. acaba tendo mais acesso, Então, né? é o Shaolin Uhum. e... Senhora do Cobras de Destino? Lagarto, Cobras Senhora de- do Destino. Gente, amava Cobras e E Lagarto. tem o Beleza Fatal, Beleza né? Fatal Rafuda, que foi rapidinho, uma participação especial, mas está lá. E, Uma persona bem diferente das outras. e você fugiu um pouco, vou me arriscar aqui, né? Daquilo que poderia ser mais o mocinho, o galanzinho, sabe? Assim, Aham. nada contra também, porque acho que é super mérito fazer um Isso. galã, deve ser tão difícil quanto fazer um vilão, mas assim, Uhum. saiu um pouco do óbvio, né? Eu nunca fui Você muito planejou? óbvio na minha vida, eu acho. Aham. Eu acho que eu sempre fui meio gauche, né? Que o Drummond fala meio à esquerda. Meio diferente dos meus irmãos, meio diferente. Eu era o filho do meio, o garoto enxaqueca. Eu era sempre o Zé do contra. Qual o seu signo? Capricórnio, gente, vai conviver. Mas o ascendente é peixes, então Tá. dá uma amolecida. Eu sou de boa, só assim, eu fico meio irritado às vezes, impaciente. Mas são Isso é o figuras que eu marcantes trabalho. dentro da dramaturgia, eu acho. São Por personagens mais que o papel não fosse o protagonista, assim. eu digo que se não for pra causar, eu nem vou, né? Ah, eu Então já causa no impacto na imagem. E eu adoro isso, eu gosto demais dessa profissão, de poder fingir a dor que deveras sente, né? De poder causar um impacto afetivo, emocional e passar a existir na vida de alguém. Acho que o artista, ele quer existir para você, ele quer tocar de alguma forma sua emoção, sua vida, e é uma conexão, é uma forma de a gente se conectar. Você falou do Monet, agora que está no MASP, né? A gente se conecta com aquela arte, com aquela poesia, com aquela beleza, ela te provoca alguma pausa. coisa. E na pausa. Hoje eu tava falando muito disso com a curadora. Da exposição do MASP. Do Você esteve Monet. Chama Ecologia do Monet, de Eu Monet. nunca- agora tá todo Todo mundo fica falando com a assim. bolinha. Ô, gente, poxa. Ai, chega mais. Aí o que acontece? Ela falando disso, tipo, gente, imagina que o Monet, que é uma das coisas dos impressionistas, né? Que foi a possibilidade tecnológica da tinta. Ele ia lá com o quadro dele, a tela dele, ficava lá à beira do Sena, Naquela paisagem ficava instagramável. olhando o Sena, e pra ele era assim, se eu faço a pintura agora, meio-dia, é outra pintura meio-dia 1, que é outra pintura meio-dia 2. Então assim, ele tem 40 telas do Sena, que é pra te mostrar, ou pra ele mesmo, talvez, não sei, que assim, o mundo muda. Mas precisa de pausa, precisa de olhar, precisa de entender, sabe? E aí entra muito nessa lógica, como a gente precisa da arte, porque às vezes você vai ali no MASP, fica 1 hora ali e que você consegue mudar um pouco essa complexidade de um cara do século XIX, sabe? Assim, dizendo pra gente muito do hoje, dizendo muito pra gente do como esses agoras também são contemporâneos em várias épocas. Muito legal. Muito legal, muito show. Coisa, e a gente vive a era da inteligência artificial em que uma imagem é criada em 10 segundos, né? A gente não tem tempo mais para essa pausa,
Mas a gente ainda é ser humano, a gente precisa. A gente não tem o tempo para dormir tranquilo, para acordar. E é um mundo que está exigindo muito da gente. Fala dos seus projetos. Ó, gente, tem projetos acontecendo. Estou muito envolvido com a questão da psicologia também. Então, estou montando um grupo de teatro terapêutico aqui em São Paulo. Olha só! Muito lindo, muito lindo, muito lindo. A gente vai começar no segundo semestre. Estejam convidados a conhecer o espaço. Vão ter algumas vivências abertas ao público. Eu penso que é uma forma de eu integrar minhas duas paixões, né? Que são a psicologia e o teatro. Ainda assim, fazendo teatro, então trazendo as pessoas para esse espaço de pausa, de experimentação, de emoção, de poder descobrir algo novo, vivenciar algo novo, porque a gente está vivendo um excesso de informação. Eles chamam de segundo dilúvio, que é uma inundação de informação. No seu celular, de manhã você já viu tanta mensagem, mais do que uma pessoa do século passado. Então é tanta coisa para a gente lidar e pensar, que resgatar um espaço vazio, um espaço de conexão analógica, eu penso que é urgente. Então, sem pensar exatamente se isso vai vender muito, se vai ser muito sucesso, se vai dar muito certo, é algo que tem a ver com o que eu acredito. Então, esse é um projeto que eu tenho muito carinho, mas eu continuo com a peça de teatro, viajando. A gente vai para Ribeirão Preto, vamos fazer outras cidades, vamos para Pernambuco. Então a peça continua. Vamos continuar em cartaz aqui em São Paulo às terças-feiras, no Teatro Itália. Espetáculo Não Se Mate. E, enfim, acho que são mais esses projetos, assim, no momento. Eu dou aula numa faculdade, eu continuo. De teatro, de psicologia? De psicologia. Uau, Só pra professor. gente... professor. UniBTA, é a faculdade amada. E o projeto do teatro? Teatro terapêutico, a gente está definindo onde vai ser, né? Acompanhe. Então. Sabe o que eu queria perguntar vai sobre ser aqui isso? Em Higienópolis. Se é para atores e não atores? Sim, é focado em pessoas que querem, na verdade, experimentar isso. Gente, eu achei eu demais. super quero. Vai ter um curso montagem para atores também, a gente vai fazer uma montagem, que é uma peça e tal, mas esse projeto de teatro terapêutico, ele é uma ideia de abrir um espaço para quem quer, para quem deseja experimentar essa vivência que o teatro pode promover, de autoconhecimento, de dar uma pausa, de desacelerar. De tudo. Né, de resgatar, assim, um lado lúdico e elaborar melhor as nossas emoções, né? O que eu faço com medo? O que eu faço com a raiva? O que eu faço com a impaciência? Calma, vamos decantar isso e criar conexões, amizades. Vem com o tio Léo. Bora lá, Arrasou. Léo. Arrasou, Fê. Muito Mais legal. um episódio. Mais a um gente episódio. sempre chega no fim, né? Dá vontade de ficar muitas horas. É muito doido isso. É. Porque assim, Olha, estamos todos nas nossas correrias, cada um em um sim. lugar, mas eu sempre tenho essa sensação quando vai chegando no fim que eu fico, gente, a gente podia ficar mais umas 2 horas aqui, ia Eu ser sempre ótimo. tenho a sensação que eu falo, eu vou ter que ser a chata. Eu vou encerrar isso aqui. Fernanda. Eu adoro conversar, né? Comecei falando isso. E quero dizer aqui para vocês que estão aí assistindo a gente pela tela, né? Que a energia aqui é muito gostosa. É Obrigada. muito boa. Uma energia de segurança. Vocês geram, provocam, assim, uma certa intimidade. Eu me senti um pouco uma mesa com café com pão manteiga. Não é pão manteiga, mas é uma balinha de anis, uma né? Mas é o balinha. anis. E a gente ama café, a gente tem que começar a trazer café. Vamos começar a trazer café. A gente ama café. Se tivesse café aqui, teria sido ainda, ó, perfeito. Não, Próxima vez não que faltou nada, gente. Quando você voltar, Léo, vai ter Deus café. quiser. Vai ter Vai ter café. café. Vai Arrasou. ter café. Então eu trago pão de queijo. Ai, eu Aí vai amo. virar uma Arrasou. pequenininha. Eu Você sou é de Belo mineiro? Horizonte. Você é mineiro? Eu sou mineiro. Você nasceu em Minas? Eu nasci em Barbacena. Eu nasci em Belo Horizonte. Você é chique, bem. Você é da capital. Da capital. Eu sou do interior, eu sou da roça, gente. Eu não nasci em Minas, não, mas a minha mãe é de Uberaba, serve. É um lugar muito especial no Brasil, né? Minas é um lugar que volta para um... É o meio, né? É aquele meio do Brasil, assim, aquela é assim. mistura boa. Amo e tenho meus mineiros todos e tenho essa raiz. Nunca morei lá, mas vivo por lá. E fazer Drummond, né, agora, que é mineiro de Itabira e que fala para o mundo,
Acho que a poesia do Drummond traz muita esperança, traz traz até uma alegria, sabe? De falar, tinha uma pedra no meio do caminho, mas a gente resolveu. Uma vez eu entrevistei a Denise Fraga, que tava com o Eu de Você. Isso. Que eu acho que também dialoga super com isso. Total. E aí a Denise, ela falou assim, é porque é muito doido, né? Porque viver a existência, às vezes tem uma penitência nessa existência. A gente não sabe lidar um pouco com essa emoção. Mas aí que lindo que tem um Drummond que passou por alguma coisa, escreveu, a gente lê e fala, menino, é isso. É isso. É isso. Precisava ter aquele Drummond. Que lindo que é essa arte. Gente, a gente sempre está apaixonado pela arte nesse programa. Arrasou. É. Mais vasto é o meu coração. Olha. E a gente citou Pessoa aqui também, né? Que é o poeta, é um fingidor, né? Isso. E agora Drummond, e é isso. Nossa, que energia. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo, pelo tempo. Espero vocês no teatro. Sim. E quando surgir o teatro terapêutico, que é daqui a pouco, eu vou avisar vocês Super pra gente interessei. fazer alguma Avisa coisa lá. real. Acho que as pessoas vão gostar de ter essa possibilidade. Pode até não querer, mas se quiser, vai poder chegar lá e falar, deixa eu ver como é que é isso. Sim. Deixa eu participar. Experimentar também um pouco, né? Experimenta. Isso. E também é um querer que pode ser assim, eu quero só vivenciar aquilo, né? Isso. Quero só passar por isso, não é que você vai... Não é pra tirar um DRT ou pra fazer uma exato. peça, virar uma profissão. É só pra experimentar, pra se sentir parte dentro do grupo. Que as pessoas se sentem, às vezes, muito de fora, muito isoladas, muito sozinhas. E é um antídoto contra a solidão. Vem pro bonde. Aí, Show! arrasou. Gente, vamos dar os créditos aqui Faça os dessa créditos, equipe Fer. maravilhosa que trabalha com a gente no Drops Janis. Nossa ficha técnica aqui é agradecer a produção da Mariana Gonçalves, videomaker Gisele Sartini, áudio João Pedro Lefreve, iluminação Rafael Félix, gerência de jornalismo Valesca Quintela. Muito obrigado. Muito obrigada, até o próximo... Não, antes de terminar. Gosto de fazer isso. Eu adoro interromper antes de terminar. Léo pegou mais uma. Eu peguei, gente. Vocês não estão aqui. entendendo. Não. A câmera tava aqui fechada e ele tava aqui assim, ó. Eu ia botar no meu bolso, Não, mas eu eu não quero. sou desses. E eu também não, acho que antes de terminar, eu tem que peço. dizer: se você gostou desse episódio, pega esse link, manda pros seus amigos, manda pra sua família, Isso. compartilha, viraliza. E manda um oi lá no meu @, Leo_Mig, Midiorim. Midiorim, com Leo 2 underline Gs. Midiorim. Nossa, você tem um negócio, né, que tem que fazer por partes, né? Não, ainda botei um underline no meio. Mas eu também tenho. É underline Felipe Vidal, mas porque o Felipe Vidal, a gente vai ter uma treta com esse Felipe Vidal. É Fernanda Gente, mas Felipe underline Vidal é um nome Azevedo forte. underline TV. Fernanda Azevedo. Eu amo o Fernando underline Azevedo underline. Eu amo. Porque teve uma época que tinha que ter o TV, né? Não tinha um rolê Ah, assim? porque Fernanda Azevedo já tem Tem várias. várias, mas a da Botar sua televisão. marca. Nossa. Ai, meu Deus. Fernanda, adorei te conhecer. Adorei. Você é excelente profissional. Muito Sua energia obrigada. é maravilhosa. É maravilhosa. E Me belíssima. Olha, Cabelo, maquiagem. eu amo. Gente, é isso. É isso. Beijo, tá? Até a Tchau, próxima. acabou. Acabou, agora acabou. Parabéns pra você.